Vamos, Brasil. WhatsApp liberado 964-450532. Agora a gente vai falar de um assunto que a gente não gosta muito, porque toda vez é confusão, né, gente? Quando entra na parte de testamento e direito de família, testamentos, doação, o que pode, o que não pode, é uma guerra, gente. Quando fala em herança, em bens, é sempre confusão. Dificilmente a gente vê, né? Vê, claro, mas assim, heranças serem bem administradas, né? Continuar o império. É tanta confusão. Doutora Sandra, bem-vinda. Obrigada que pelo honra tê-la aqui. Boa tarde a todos. Também estou muito feliz de estar aqui no programa com você. Espero que seja a primeira de muitas vezes, viu? Muitas. Então, eu acho que, Ocimar, nós temos que ter um videozinho para a gente dar uma chamada, né, Ocimar? Porque esse tema hoje... Gente, tem dúvida? Aproveita, manda sua pergunta agora, que a gente tem advogado que vai esclarecer todas as dúvidas. Roda a vinhetinha. Eu tenho muitas saudades dela, eu quero viver para vê-la ainda, e se possível ainda vê-la, entendeu? Eu sonho com ela. Um médico que curou tanta gente já não consegue encontrar uma solução para a disputa que está destruindo a família. O senhor acha que o senhor errou de transferir todos os bens para o nome dela? Hoje eu não faria mais isso. Aliás, até qualquer pessoa que vem falar comigo, eu aconselho, não faça isso, não. Sem saída, o doutor Luiz recorreu à justiça para pedir pensão alimentícia aos filhos. Magoado com toda a situação, ele quer pelo menos voltar a conviver com a neta. O doutor está há meses sem ver a única neta. Eu quero levar Marlene no Brasil. A neta não pode. Não entendeu? Nem isso. Entendeu? Não, mas nem um bilhetinho, não. Portaria aqui, tem ordens aqui para não te dar nada. O senhor nunca bateu em filho? De jeito nenhum para bater em filho, nem de criança. Nunca me dediquei, acompanhava nos estudos e tudo mais. Quando tinha dinheiro, dava automóveis para elas, né? Mas amor, só para... Mas que eu não dei amor, mas o que é o amor? Amor não é se dedicar para os filhos, é dedicar para a família, né? Gente, eu vou falar, eu vou dar minha opinião pessoal. Eu não gosto de ficar me envolvendo em polêmica, eu não vou falar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Um pai chegar num ponto de ter que pedir pensão, tem que pagar pensão, sim. Tem que receber pensão, sim. Deveria ter um direito dentro da lei que revertesse quando você doa e que os filhos começam a maltratar os pais idosos. Indignidade. Tem que ingressar doou com uma ação. 30 milhões, gente. Doou todo o trabalho dele de uma vida, 30 milhões. E agora as filhas, não conheço o caso, nem sei quem é, viu? Só estou avisando. As filhas o proíbem até de ver a neta e não estão dando uma pensão, uma dignidade para essa pessoa. Doutora, E posso te dizer, não é um caso assim, único, não, né? Único. Exatamente. Então, numa sala, no escritório, o cliente procura, muitas vezes vem, chora, conta essas histórias aí. Então, é o seguinte, o que as pessoas têm que saber é que na vida a gente tem que ter um planejamento. Você vive, você planeja casar, ter filhos, não é assim? Estudar, fazer um curso. E aí você adquire bens, né? Feliz aquele que adquire bens, que pode ter uma vida larga, né, financeiramente e tal. Só que ter uma vida assim também implica em direitos e deveres, pagar impostos, etc. E às vezes a pessoa passa a vida inteira trabalhando muito, pagando os impostos, adquirindo esse patrimônio que diz assim, olha, muitas vezes escuto isso e é o que a gente pensa, para que você quer o patrimônio? Para quando você estiver na sua velhice... Poder usar, ter uma... Você poder ter digna, né? um fim de vida, né, digno e que não precisa ficar implorando para as pessoas. Onde morar, o que comer, um plano de saúde, médico, um hospital, comida, né, alimentação. Porque hoje a gente acaba se deparando com situações desse tipo. Então, veja, esse homem... Eu também não conheço o caso. Vamos deixar claro aqui. Nós estamos falando não o que a conheço gente nem a está pessoa, ouvindo. porque isso está na internet, isso está público, então a gente teve acesso. Mas assim, não conheço, mas não se trata de uma pessoa sem conhecimento nenhum. Se trata de um médico, como foi falado, que salvou muitas vidas e tudo mais, criou os filhos com muito amor. E o que ele pensou? Eu acredito, é assim, Nani, acredito nos filhos que eu criei, né? E vou doar todo o meu patrimônio para eles, porque a gente cria os filhos, quem tem filhos sabe, né?
E às vezes pai de pet fala, vou deixar tudo para os meus pets, porque Já eles vi que são. isso, Não né? é verdade? Então, para quem? Para quem você ama. É lógico que o pet é um caso específico, mas vamos falar no amor, né? Então você pensa assim, então eu vou doar para os meus filhos porque são aquilo que mais eu tenho de valor, de melhor da minha vida, e eu quero deixá-los bem. E principalmente aqueles pais que, por exemplo, não tiveram uma condição bacana financeiramente quando jovem, quando criança, quero fazer isso para os filhos. Aí o que acontece? Aí os filhos, você acredita que os filhos não vão deixar você ficar na miséria. Tá, mas nesse caso aí, já deixou na miséria, não quer Aí dar o que ele nada. O que fez? dentro da lei a gente pode fazer? Faltou um planejamento dele, faltou um planejamento sucessório, que nós chamamos planejamento sucessório, onde um profissional deveria... Quando eu escutei, eu fiquei doida com isso. Administrar, ajudá-lo a administrar, sim. Você poderia doar tudo, veja, se não tiver outros herdeiros, posso doar tudo para um herdeiro? Não. Não. 50% do seu patrimônio. Aquilo doar, que é né? seu, que não atingir a legítima, que é o bem e o patrimônio dos outros, que isso pode ser anulado, né? Ele pode doar, mas faça conselho. Conselho aqui, né? Prático e caro esse conselho. Reserve-se o direito nessa doação. Então, com reserva e usufruto. Por quê? Porque realmente vai ser dos seus familiares, vai ser dos seus filhos, aquele patrimônio, como você queria, porém você está reservando a você próprio o direito do seu autossustento. Epa, enquanto eu estiver vivo, sim, eu usufruo deste bem. Ou seja, aluguel e até o final da vida. Quando vir a falecer, aí vai passar para quem de direito, para aquele que lhe doou. Mas nesse caso aí que já aconteceu, o que pode ser feito? Então, os filhos têm que pagar a pensão para os pais, né? Olha, veja só, a pensão aí é outro departamento, mas a pensão é assim, é uma via de mão dupla. Então, assim, os filhos, nós temos a obrigação, os pais têm a obrigação de sustento, cuidado com os filhos até a maioridade ou até que conclua a faculdade. A faculdade, sim. Tá? Se presume mais ou menos até os 24 anos. E a recíproca é verdadeira, isso está no Código. Tá? Então, o nosso Código Civil prevê que aquele que necessita, na sua idade avançada, idoso, ele precisa estar no Estatuto do Idoso, está no Código Civil. Ele pode pedir aos filhos os alimentos. Mas veja só uma coisa, nesse caso aí que foi apresentado, esse caso de fato, ele tem o direito de pedir a pensão, porque o seu estado de miséria e de sustento tem necessidade? Sim, ok. Porém, existe um agravante. Ele passou tudo em vida e os filhos o deixaram na miséria e ele não tem nem alimentos. Então, pode ser discutido isso, salvo o melhor juízo. Que neutralizar nós não sabemos um pouco a doação, né? Tem que anular. Tem que anular, mas Porque eles podem provar, por exemplo, ele está super lúcido falando. Aí é que tá. Nani, as pessoas têm que entender o seguinte, posso doar tudo que eu tenho? E você vai desvestir um santo para vestir o outro? Pensa assim. Então, eu vou ficar nu para vestir o outro? Não pode. Tanto é que o nosso código existe aí um projeto para mudança e tal. Mas você não pode doar tudo aquilo que você tem e ficar desprovido. Entende? Então, se alguém orientou essa pessoa, desculpe, salvo o melhor juízo, volto a repetir, orientou errado. Porque ele não poderia doar Depende de quem orientou reserva também, de usufruto, né? Reserva de usufruto. Então, mas veja só, se uma pessoa dessa foi levada a erro, indução, dolo, fraude, não é? Ou às vezes a pessoa resolve fazer o seguinte, olha só a cilada, passa tudo para o nome dos filhos ou de terceiro porque tem dívidas. Então, fraude contra credores, né? Eu disse assim, não ponho nada no meu nome porque eu tenho credor e depois vão cobrar, tal. Quando você passa para o nome de terceiro, quando você doa, esquece aquilo, porque já não é mais seu. Se você não fizer a reserva, não tem jeito, tá? Agora, salvo, se levou a erro, se coação. Agora, um caso desse, como foi apresentado, tem que discutir em juízo, porque a pessoa não pode ficar nu e dar a roupa toda para o outro. É mais ou menos isso. Você tem 2 filhos, como que fica a separação de patrimônio? O que você pode doar, por exemplo? Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que trabalha para mim, eu quero deixar um bem...
qual o nosso direito? Porque eu sei que até isso a lei controla, né? Restringe. Restringe tudo. Então, eu posso doar do meu patrimônio 50% para quem eu quiser. Eu posso dar diferentes, por exemplo, um apartamento para um filho e não para outro, nessa parte dos 50% da doação? Então, vamos lá. Se você não é casado, ou criou os filhos sozinhos, ou viúvo, não tem o companheiro ou cônjuge para dividir, é uma coisa, você pode até, você tem o direito da totalidade. Ou 50%, não, vamos misturar. 50%, então vamos supor, você casou normalmente na comunhão parcial de bens. Então você tem 50% daquele patrimônio, ou comunhão universal, que seja. Então, 50% já é seu. Esse 50%, você pode fazer a doação desse 50%, sempre pensando que não é a totalidade. Uhum. Então, você tem, a outra parte tem a metade, você tem essa, você pode fazer um projeto, fazer um testamento, inclusive, um ato de última vontade sua, que vai sempre valer o último, em que você doa. Ah, mas eu tenho 2 filhos, como você falou numa situação prática. Eu tenho 2 filhos. No caso de falecimento, o que vai acontecer? Vai abrir a sucessão? Os 50% do companheiro, da esposa ou do esposo, fica lá separadinho, porque já é dele ou dela. Os 50% vai abrir a sucessão. Tá? Hoje nós temos uma situação que o que fica, o sobrevivente, concorre aqui com os herdeiros. O que não vai, num projeto novo, já não vai mais ocorrer. Mas vamos dizer assim, dividiu esses 50%, cada um dos filhos vão ter partes iguais. Porém, eu quero dizer assim, eu tenho um funcionário, uma funcionária que dedicou a vida para mim. Pode doar. Eu posso doar? Confirmou. Eu posso doar até que não atinja a legítima, o direito dos herdeiros necessários. Não, entrando na parte que é os 50%. Exatamente. E me diga uma coisa que todo mundo fica muito na dúvida, por exemplo, união estável. Você tem união estável. Certo. Como que é os direitos hoje? Como que é provado isso em caso de óbito, né? De alguém para... Em caso de óbito, então. Em caso de óbito, por exemplo, a pessoa vive em união estável, mas ainda não se separou no documento da antiga mulher, mas vive há muito tempo em união estável. Isso aí é uma confusão. Por quê? Porque você tem, por exemplo, um casamento, onde você, nesta união, neste casamento, ou uma outra união, de fato, adquiriu bens. Né? Então, muita gente faz assim, não, comprou um bem, doutora, comprou o bem, mas só colocou no nome dele, então eu não tenho direito. Às vezes chega para mim e fala assim, então eu não tenho direito, né, doutora, porque só está no nome dele. Eu falo, não é bem assim. Então, adquiriu na constância da união, adquiriu na constância do casamento, precisa tomar muito cuidado com o regime de bens. Então, as pessoas vão se casar ou vão entrar numa relação, uma união estável, você precisa tomar cuidado com isso. Tem bens anteriores, então se a pessoa tem bens anteriores, teoricamente, não partilhou, não se divorciou, teoricamente ela não poderia se casar. Tá? Tem que resolver essa situação, né? Ou separação total de bens. Por quê? Porque tem aqueles bens que são anteriores ao casamento. Mas me dizem que você conta até o dia... Sim. Que deu a separação de corpos, que saiu de casa, por exemplo. Isso é importante. Então, como é que a gente discute? Não, mas eu já fui morar com você, mas eu tinha um apartamento, desse apartamento você comprou outro, valia 500 mil, compramos um de 1 milhão, então acresceu o patrimônio, mas eu já tinha... Então, vai dizer assim, não, mas esse apartamento não entra, porque eu já tinha. Mas se vendeu e comprou um novo, já entra no balaio, Já entra no balaio, exatamente. Então, lá, olha, mas quando você tinha era aqui. Então, o que acontece? Tem que fazer a conta. Então, tem que fazer a conta. Tem que juntar todos os documentos. Então, lá, valia tanto? Vamos fazer o levantamento de quanto valia esse bem. Vendeu por quanto? Mas estava comigo num regime de união estável. Mas não tem o documento, não tem nada assinado da união estável. Não importa. Porque o que importa, neste caso, é a situação de fato. Então, como a Nani falou bem claro. Então, tem que marcar a data da separação de corpos, tem que marcar quando saiu de casa, quando foi morar, quando teve o ânimos de formar outra família. Né?
tem perguntas para você. Gente, se você tem dúvida, né? Eu, por exemplo, estou deixando aqui claro para o Ed aqui, né? Se quiser deixar de doação, vou passar meu nome, né? Um amigo, se quiser deixar os bens também, pode, né? Já vamos conversar agora, né? no intervalo. Tá certo. E se você também não tem para quem deixar os bens, também pode deixar para mim, gente. Problema não, só não deixa dívida, né? Porque dívida a gente já tem. A única coisa, a pessoa aqui, vou te falar, viu? Vou dizer, viu? O santo vai deixar nada, né? Vai deixar pra gente comprar coroa ainda, pra enfeitar ainda. Vamos lá. Boa tarde. Deve ser meu irmão, né? Meu irmão construiu casa no terreno dos meus pais. Já é dos seus pais, já vou avisando por aí. De antemão, vamos deixar claro. Somos 3 irmãos. Ele recebeu aluguel de 2 casas por 10 anos. São 4 casas e 2 lojas. Como fazer essa partilha? O valor dos aluguéis deve ser descontado da herança. Levi Lacerda, Montes Claros, Minas Gerais. Ô, Minas Gerais! Olha, beijo pra esse tudo povo. Que constrói, não é verdade? Se eu construir no terreno da doutora Isadora, se eu construir no terreno dela, vai ser dela, não é mais meu. Então, mas E aí aí, você pensa o seguinte. Então, vamos lá, você disse tudo. Existe a questão de contrato, então vamos dizer assim, se você começa a pôr um tijolinho... Mas deixa até isso aqui que está tão confuso para a doutora ler novamente. Olha lá. Isso, bom. Não. Então lá, construiu no terreno, o terreno já disse, é do outro. Dos pais. Mas quando você vai trazendo um tijolinho, o outro, eu estou falando de uma forma mais didática, né? Vai montando e não tem proibição para isso. Foi permitido, concorda? Sim, é dos pais, né? Foi permitido, porém, você não pode dizer assim, olha, eu já construí, então metade é meu. Não, tem o direito de solo, só que esse solo, ele teve uma melhora porque você acresceu com material de construção, pedreiro, etc, etc, e montou loja, sei lá, alguma coisa assim. Não. Então você tem direito ao quê? A benfeitoria. Tem que ser feita uma perícia de quanto vale o terreno, a terra nua, né? E geralmente tem a casa da frente, construiu na casa do fundo, aí quanto vale a casa do fundo, vai avaliar e tem o direito de benfeitorias. Retenção por benfeitorias. Mas ele recebeu aluguel de 2 casas por 10 anos. São 4 casas e 2 lojas. Então, veja, se são 3 irmãos e a herança, me parece que é o caso, né? Me parece. São 3 irmãos, então qualquer recebimento tem que... Porque geralmente um dos irmãos se acha dono. É o que construiu, posse, gente. É o que construiu. Toma posse. Os pais, por serem pais e permissivos, querer fazer o melhor, amor demais, não é? Às vezes atrapalha. Então, aí permite. E aí esse que dominou, que tomou conta, qual é a moral, qual é a questão ética? O que teria que ter sido feito? A divisão, chamar os outros 2 e dizer assim, olha, recebo isso, eu construí, vocês concordam que eu tire um pouco no mês para ressarcir o que eu já gastei, mas tenho tanto de aluguel, vamos dividir em 3 partes, deduzidas as despesas, ok? Ok, mas a maioria não faz isso. Não fez, não. Então, o que vai fazendo? Vai embolsando. Só um embolsando. Vai O que construiu tem direito. O que cabe aqui? Cabe uma prestação de contas, tá? Cabe uma ação de prestação de contas para que seja demonstrado para onde que foi esse aluguel. De um imóvel que foi construído no terreno dos pais, o qual... Mas se os pais morreram agora, eles estão contando o retroativo? Por exemplo, se ele construiu, vamos lá, vamos ser práticas. Se ele e os construiu, pais permitiram? Permitiram, o pai construiu. Não cobraram. O pai morreu agora. Não cobrou porque estava tudo bem, o irmão tinha dinheiro, construiu as casas. Agora, com certeza, os pais faleceram. Abre a sucessão. E eles estão tentando Exatamente. receber o aluguel que o outro recebeu, Isso construiu. que eu queria falar até uma coisa assim, muito Pode séria. pagar o aluguel, mas eles vão ter que pagar a construção, então, As não? pessoas, sabe o que acontece? Os pais constroem as coisas bem, adquirem tudo, e os filhos, muitas vezes, dizem assim, eu tenho X imóvel, eu tenho X propriedade. É do pai e da mãe. Os pais estão vivos. Sabe aquela herança de gente viva? Eu escuto isso direto e me dá uma raiva. Porque eu falo, gente, vamos dar lei aqui, vamos ler aqui. Então, não existe um direito hipotético de herança. O direito é um direito que pode vir a acontecer, não se sabe quando. Mas hoje não é o proprietário. E muitas vezes os filhos se apossam dos bens em detrimento dos outros filhos porque se acha dono. Então, assim, os pais é que são donos. Quando abre a sucessão? Com o falecimento. Vai dar uma confusão isso aí, não vai? Vai. Então, cabe prestação de contas. E aí, bem você disse, mas aí o falecimento, os pais permitiram. Então, vamos dizer que, a partir dos 10 anos, o pai permitiu,
e não vai se discutir. Mas pode ser considerado até uma antecipação de herança, porque ele não utilizou o imóvel que era familiar. Não é terreno, isso? Né? Deixou de passar a parte para os demais filhos, não vou falar nem herdeiro, porque não eram herdeiros, filhos, não é isso? Abriu sucessão, se tornaram herdeiros, né? E tem que direito de receber. Eles podem pedir? Não. Então você tinha 300 mil para receber, estou falando um valor hipotético. 300 mil para receber na sua herança. Só que você recebeu 100 mil de aluguéis durante todos esses anos que você não repassou. 200. Entendeu? Então pode se alegar. E se os outros dois falassem, tá bom, mas você mas construiu, eu gastei tanto, vocês vão me pagar o que eu construí. É o chamado direito de benfeitor, retenção por benfeitorias. Aí cabe quem é o dono do terreno. Né? Não, cabe a quem construiu. Quem construiu. Diz assim, olha, o terreno é seu, tudo bem, não discutimos. Nem tem como discutir. Tá? Mas eu construí seu terreno, vale 500, mas eu gastei 200 mil, então hoje vale 700, porque foi uma benfeitoria, gera aluguel, então eu tenho direito. Esse direito é o que construiu. Aí é indiscutível, se ele mostrar nota sobre nota... Advogado, vamos lá? Tem mais perguntas. Nossa, que perguntona, hein? Deixa eu pôr o óculos. Vamos lá. Tá aí mesmo, Isma? Não, vamos lá. Oi, boa tarde, Nani. Doutora, boa tarde, doutora Sandra. Assisto seu programa todos os dias. Obrigado, meu amor. Não quero me identificar, tá bom? Sou homem, ok. Mas fui agredido pelos meus primos na infância, na adolescência e fui abusado sexualmente na infância, na adolescência e na juventude. Denunciei Denunciei. Depois de anos na delegacia aqui da minha cidade. Cadê? Enfim, não quero que eles herdem o imóvel que está no nome da nossa avó, que está viva, graças a Deus. O que eu faço? As minhas tias podem interferir no processo? Devo procurar um profissional especializado? Abraço, fica com Deus, você também. Olha... Complicado, porque assim, se foi abusado, deveria ter visto esse crime muito antes lá também, Mas você sabe que ele tem um período de 40 anos aí para fazer a denúncia, tá? E quem sofre o abuso não esquece. E é um prejuízo irreversível. A gente sabe, eu sinto muito por isso que aconteceu com ele. Você vê, não quer se identificar, é tudo muito complicado. E às vezes a família não cuida daquele que deveria prestar os cuidados. Enfim. Mas quando entra na parte financeira aí agora, ele pode brecar também? Sabe o que acontece? Ele está sentindo que ele quer ser ressarcido de um dano causado por familiares, primos, tios, etc. Ele quer ser ressarcido por um dano causado. Então, meu amigo, é o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O abuso é crime. E você fez a denúncia, acompanhe esse processo. Tá? Ele não deve ter feito. Contrate um profissional, junte laudo psiquiátrico, psicológico, faça esse trabalho, porque deve ainda não está prescrito, e busque a reparação desse delito, tá? Na esfera criminal e na esfera civil, tá? E não deixe esses criminosos, né? Porque quem faz isso com uma criança, quem faz isso com um adolescente, merece cadeia. Né? Para não dizer outras coisas. Então, assim, não tem perdão. Tem que separar as coisas, né? O que tem que fazer são duas coisas à parte. Eles vão ter que colocar a mão no bolso se, de repente, forem condenados a indenizar? Sim, tá? Mas a questão da herança é uma questão que está na lei. Então, assim, você está querendo uma reparação e dizer assim, olha, eu posso brecar esse processo porque minha avó que nos criou, eu me sinto lesado porque essa família me destruiu psicologicamente, me destruiu. Herança é um direito que está na lei, tá? Salvo algumas exceções de filho que mata o pai, a mãe, sabe? Indignidade. Então, está previsto na lei. Seus tios e primos, tudo tem os direitos? Tem. Lute pelo seu direito naquela parte da herança. E lute pelo seu direito com relação a esses criminosos que fizeram isso com você, tá? Vamos lá? Meu cunhado é casado, mas o pai dele paga o aluguel e IPVA do carro, exame médico para os filhos dele, que são 2 filhos. O da minha esposa tem 2 filhas e um filho, que é esse que ganha tudo, mas que é casado. Na partilha de herança, esse filho entra ainda na partilha? Observação. Só o pai recebe o INSS e tem um belo carro. Tenta entender, doutor. Meu cunhado é casado, mas o pai dele paga o aluguel e IPVA do carro, exame médico para os filhos dele, que são 2. Então, o cunhado dele tem 2 filhos e o pai me parece que ajuda, que é o avô. Paga tudo. O da minha esposa é outro caso, então. Da minha esposa. Da minha esposa. Tem 2 filhas e um filho
que é esse que ganha tudo, mas que é casado. Então, deve ser o primeiro. O cunhado dele que ganha tudo, né? É, o cunhado. É. Na partilha da herança, esse filho entra ainda na partilha. Observação, o pai só recebe o INSS e tem um belo carro. Mas Ó, deixa eu belo falar. carro para todo mundo. O direito de herança é aquilo que a gente falou. É um direito legal, tá? Irrenunciável, né? Então, não adianta você dizer o que você pode... Isso é indignação da pessoa, porque ele tem um pai que deve ser mais velho, que paga tudo, e aí depois essa pessoa ainda vai ficar no lucro, porque ainda vai ter um patrimônio dividido, percebe? Então as pessoas, sabe, Nani, vão ficando indignadas com isso. Então o que a gente tem que sugerir para as pessoas? O preventivo. Então, se existe um uso indevido de um patrimônio, né, que você se sente lesado por isso e que você entende que é uma antecipação de herança, então busque os seus direitos juridicamente e tenta brecar isso. Então, se tem um irmão que está recebendo aluguel, um filho que recebe mais do que o outro, né? Tem que falar isso então, na hora, né? Você tem que chegar e pedir para, olha, então, que seja feito o depósito dos aluguéis em juízo, porque Sim. você não é sozinho, tem os pais vivos. O grande problema é que pai vivo e o filho fazendo isso... Está protegendo E aí, você como filho, quer dizer, como que você fica meio de mãos atadas. Mas existe o Estatuto do Idoso, então o abuso contra o idoso, tá? O estelionato contra o idoso, isso é muito grave e pode ser denunciado. Boa tarde, me divorciei tem 4 meses, mas não foi dividida a casa que temos, a qual a minha ex mora com os 2 filhos nossos. Ela já está fazendo benfeitorias na casa. Como fica essa situação? Deixa a casa para os seus filhos. Olha... Não é? Tá os 2 filhos morando lá. Gente do céu, agora como mulher eu vou ficar indignada aqui. Então, você sabe que todos os bens adquiridos... Vamos falar os dois lados. É melhor não ter dinheiro, gente. É melhor ser que nem eu, assim, não tem não, porque esse negócio dá confusão demais, Santo. Nani, vamos falar os dois lados. Então, lá. Adquiriu o bem na constância... Comunhão parcial de mês. Vamos falar que é a mais simples, sim, que é a partir do 77 a partir de 77. Então, lá, tudo bem. Divide 50-50, tá bom? Aí, divorciou. Divorciou e tem 2 filhos. Geralmente, quem fica no imóvel é a mãe... quem tá com as crianças. E os filhos. Geralmente, não sempre, né? E aí, começa essa briga. Porque o pai diz, não, você tá lá, não paga aluguel. E a briga, não, mas eu tenho 2 filhos. Aí, começa a computar a despesa por cabeça. Eu acho horrível pensar assim. Eu acho horrível falar isso no processo. Mas eu vejo sempre, quando a parte contrária fala assim, não, mas a despesa por cabeça. Então, a mulher, o filho, internet, não sei o quê. Então, ele diz assim, mas é justo ela ficar lá e não pagar aluguel? Eu vou falar uma coisa para você. Existe, eu não tenho número agora, mas se você entrar no site e buscar, no site de busca, existe uma decisão fortíssima, ratificada, inclusive, tá? De que quando uma das partes, no divórcio, permanece no imóvel comum, tá? Porque é coabitação, é condomínio, você sabe que quando tem um imóvel comum, né? Que mesmo que não foi dividido, chama-se ficar em condomínio, tá? É um imóvel em condomínio, porém, ficou aquele com os 2 filhos. Então, hoje, em grau superior, tá? Falando juridicamente, se entende que essa pessoa que está morando com os filhos não paga aluguel. Sim. Até a maioridade. Eu queria ver se você, que está reclamando também, fosse tomar conta das crianças, pegar seu tempo, porque a mulher se desdobra. Trabalha fora, cuida de casa, cuida de filho, leva em escola, faz alimento, lava roupa, passa roupa. Exato. Entendeu? Então tem que ressarcir o trabalho dela. Desculpa, tem que ressarcir o trabalho dela, então... Entendeu? Já que não está pensando nos filhos, tem que quer separar, então, 50%. Vende, então, apartamento e começa, então, pensão alimentícia. Não, mas aí fala pensão alimentícia. O que é pensão? Moradia. Porque fala pensão alimentícia, acha que é só arroz e feijão. Sim, não, é tudo. Educação, escola. Moradia. Tudo. Então, se inclui moradia, tem que dar graças a Deus que construiu esse imóvel. Que tem um imóvel, que os filhos, ainda tá lá, os filhos estão bem cobertos, protegidos e tal. Porque senão teria que pagar um aluguel de um imóvel adequado. Tem mais, doutora. Nossa, a senhora fica nervosa nesse programa. Falou de bens, tá vendo? Graças a Deus que o negócio tá tranquilo, viu? Tenho bens, vamos lá. Tenho bens, infelizmente não tenho bom relacionamento com minha única filha pura. Por causa do meu genro. Como restringir o máximo possível dos 50% que cabe a ela?
Puxa vida, hein? Então vamos lá. Mas o dinheiro vai para ela, não vai para o genro também, né? E aí? Então. Se é herança, ele não tem direito a pegar a parte dela. Então, vamos conversar? Bora. Então é assim. Vamos nós duas que vai. Dá uma raiva quando você pensa assim, nossa, eu vou entregar isso aqui para o meu filho que amo, minha filha que amo, mas tem uma pessoa que está com uma pessoa que é um crápula, que você percebe que é interesse, que isso, que aquilo, e você sente, isso a gente sabe, né? Sente que a pessoa, eu vou deixar para ela, mas ele vai usufruir. Então, seguinte, ela tem direito aos 50%, aos 50% não, se só tem um filho. Né? Faleceu o pai, faleceu a mãe, vai ter 100%. 100% vai ser da sua filha, certo? Do seu filho. O que você pode fazer é o seguinte, faça... Posso dar a dica? Pode, de dica ouro, de milhões. Dica de ouro, milhões. Dica de milhões? Pode. Faça a doação com cláusulas restritivas. Isso vale muito, hein? Numa consulta, né? De graça aqui, a Pérola, hein? Com cláusulas restritivas. Então, lá, em penhorabilidade, incomunicabilidade. Então, pede lá para o seu advogado, seu profissional que faça isso, para colocar as cláusulas. Então, doa com reserva de usufruto. Sim. Com reserva, ou seja, só vai ser seu. Quando eu fechar os olhos e estiver lá debaixo do 7 pau. Por causa natural. Eu ainda já coloco assim. Herança minha por causa natural. Verdade, verdade. Porque psicopata tá cheio. Tá cheio, gente. Tá cheio. Tem muita maldade. Então, assim, exatamente. Então, só depois da minha morte, né, constatada e legal, como ela disse, né? E, você vai ter, vai. Só que isso aqui vai pertencer só a você. Percebe? Então lá, pode proteger. Porque pode casar, pode ter penhora, o marido, tem cláusula de incomunicabilidade e outras que você pode restringir, então você está resguardando. Mas tirar o direito legítimo de herdeiro não tem como. Ai, a não ser que indignidade, né? Complicado, hein? Complicado. Eu vou até tomar uma água. Um brinde aqui. Um brinde. É pior demais. Vamos viver, gente. Saúde. Porque eu vou falar, na hora que a gente morrer, a briga já está garantida. Saúde a todos. A saúde e vida longa para nós, tá? Que nossos maridos não morram viúvos nunca. Verdade. Maravilhosa. Sua rede social. Sua rede social. Não adianta. A gente tem os dois lados, tem que defender, não tem jeito. A rede social. Aí, ó. Sandra Delaine Daniotti. Sou eu. Euzinha. Isso. Vem mais vezes. Venho. Só chamar, venho. Precisa esclarecer muita coisa, né? Adoro o assunto, né? Gosto de uma confusãozinha. Você adora uma confusão também, amiga? Eu tô pronta. Dou um boi pra não entrar na briga, uma boiada pra não sair. É isso aí. Não é? E a tarde é top, né? Gente, você também. Obrigada, sua maravilhosa. Obrigada a todos. Uma boa tarde, um beijo grande, viu? Espero que a gente tenha apaziguado um pouco, né, gente? Mas faça um planejamento, pelo amor de Deus. Faça um planejamento. Você pode fazer a sua doação em vida, programa. Você pode contratar hoje empresas, advogados, pessoas especialistas que se podem administrar os bens e os herdeiros receberem só a pensão, a mesada dentro. Hoje, os herdeiros só podem, por capacidade e competência, assumir cargos em empresas. Então, tudo hoje pode ser feito. Perfeito, né? Exatamente. A gente nem falou de empresa. Esse aqui é um assunto para a próxima vez que você vier. Combinado? Vamos sim. Vou para o intervalo comercial, um minutinho só. Não. Nossa, Ângela, está linda com essa máscara de poá aí. Vou para o intervalo comercial, um minutinho só, eu já volto, gente. Não saiam daí.